Olá pessoal, Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Hoje nós falaremos sobre fatos e boatos a respeito de Israel. Para quem não me conhece, eu sou Eli Simberg, moro aqui em Israel praticamente há 20 anos, trabalho em Jerusalém há praticamente 10 anos e atualmente trabalho com mídia, com televisão e gostaria de comentar um pouco sobre os vídeos e as informações que eu tenho visto aí no Brasil, se espalhando pelo Brasil e até mesmo mundo afora a respeito de Israel. Então hoje nós vamos ver o que é fato e o que é boato. Em primeiro lugar, eu acredito que o assunto que mais gera visualizações praticamente aqui no YouTube envolve a construção do Templo de Jerusalém. Então, muitas pessoas falam sobre a construção, sobre os utensílios do templo que já estão prontos, falam sobre o Instituto do Templo, e então parece que existe uma profecia que está se cumprindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para você que essa profecia que você provavelmente acredita, ela não é bem uma profecia, mas sim uma interpretação teológica, um conceito teológico aparentemente baseado na Bíblia, mas que contradiz o contexto bíblico. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Você pode visitar aqui no canal esse vídeo que você está vendo aí na tela. Então, gente, o que é fato e o que é boato sobre isso? O boato é que não está sendo construído nenhum templo em Jerusalém, não iniciou nenhuma construção de templo em Jerusalém. E o que é fato? Fato é que existe sim, aqui em Jerusalém, próximo ao Muro das Lamentações, uma loja de uma organização que se chama Instituto do Templo, e essa organização vive do quê? Do turismo. Então, essa organização tem uma loja que vende souvenirs com temas, praticamente temas do templo, objetos, chaveirinhos, cartões postais, tudo isso. E, logicamente, dentro desse Instituto do Templo, você vai encontrar ali, por exemplo, uma maquete do templo. Você vai encontrar ali bonecos, manequins com vestes sacerdotais e alguns utensílios, alguma coisa nesse sentido. Mas, outro fato é que essa organização religiosa ela não tem poder político para construir o templo. Então, aqui eu quero abrir um outro parênteses, porque além da história do templo, você precisa também conhecer as questões políticas. Então, um fato aqui em Israel é que quando qualquer político que seja religioso resolva visitar a esplanada do templo, gente, vocês não sabem o problema que é, a dor de cabeça que dá para a polícia, para o exército. Por quê? Porque gera uma grande comoção nos meios islâmicos, nos meios árabes. Até mesmo a Jordânia condena esse detalhe, essa visita. Não é aceito. Então agora imagina você construir um templo no local onde o templo deve ser construído, que seja no Monte Templo, onde hoje você vê praticamente o cartão postal de Jerusalém, que é a mesquita, o Domo da Rocha, a cúpula dourada. Então, gente, o que vocês praticamente conhecem a respeito de profecias sobre a reconstrução do templo em Jerusalém? Gente, não é bem profecia, mas sim um conceito teológico. E esse conceito teológico sobre a reconstrução do templo está equivocado. Por isso, eu até mostrei dentro do contexto bíblico, eu tenho um outro vídeo aqui que você está vendo aí na tela, falando sobre isso. O templo vai ser reconstruído, mas não agora. Então, tudo que você vê, toda essa movimentação, é uma movimentação simbólica, vamos dizer assim. Negócios. Você tem um instituto ganhando dinheiro com praticamente a massa cristã que acredita que o templo vai ser construído agora, nessa época, ou no fim dos tempos. Então, gente, fato é que existe uma organização. O boato é que ela
tem poder para construir o templo ou que ela realmente vai construir o templo, porque, biblicamente falando, isso não vai acontecer. Então, espero que você entenda esse detalhe. O que você conhece, o que você pensa que é profecia se cumprindo, na realidade não é. É só um conceito teológico religioso que fere o contexto bíblico geral, principalmente o contexto profético que fala sobre a vinda do Messias, sobre a reconstrução de fato do templo, sobre o próprio reino do Messias, porque o Messias, Jesus, Yeshua, ele virá, ele reinará, ele guardará, ele governará as nações juntamente com os salvos, né? E é isso que a Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, em todos o contexto profético. Então, gente, a gente precisa separar e tomar cuidado com essas falsas notícias, com esses fakes que a gente ouve por aí, né? Muita gente quer falar sobre Israel, mas infelizmente a maioria do que eu vejo hoje no YouTube ou nas mídias sociais sobre Israel são informações falsas ou meias verdades. Um outro detalhe que a gente precisa entender é que, também vinculado ao templo, é que muita gente tem espalhado vídeos por aí dizendo que o trem que vai sair do aeroporto para Jerusalém já está, as estações já estão sendo construídas e esse trem serve para levar as 70 nações que vão até o Muro das Lamentações e lá eles vão ter acesso ao templo e aí começa toda aquela história de, né, que vocês já imaginam. Novamente, isso é boato. Por quê? Porque isso não está sendo construído, essa estação que sai de Tel Aviv para o Muro das Lamentações. E o que é, então, fato? Fato é que existe sim, já está pronta, inclusive eu já viajei várias vezes de Jerusalém para Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém, inclusive com a minha família, nesse trem. O trem está pronto e tem um detalhe interessante aqui. Se você não sabe, a estação de trem aqui em Jerusalém é praticamente um bunker, gente. Se você tiver a oportunidade de visitar Israel, vá até a Tahana Merkazit, ou seja, a estação central, e você vai ver ali em Jerusalém que essa estação do trem, ela é um bunker. Você vai descer numa escada rolante muito alta, tá? É muito comprida essa escada rolante e quando você chegar lá embaixo vai ter portas, grandes portas, como se fossem portas de cofre. Então, essa estação, ela está programada para também servir de abrigo em caso de guerra. E ela pode receber centenas ou até mesmo milhares de pessoas durante alguns meses e fornecer para essas pessoas água e alimentação. As pessoas podem ficar abrigadas dentro da estação do trem em caso de uma grande guerra aqui em Israel. Então, isso é interessante, gente. Essa estação é muito bonita, é muito interessante visitá-la, conhecê-la. Agora, o trem vai até o Muro das Lamentações, como estão falando? Não. O trem não vai chegar até o Muro das Lamentações. Por outro lado, existe sim os trenzinhos elétricos. Os trenzinhos elétricos, eles circulam por toda a cidade para ajudar, né, a população em relação ao trânsito. Jerusalém é uma cidade que tem muito trânsito, recebe pessoas de todo canto do mundo, e inclusive próprios israelenses que vivem aqui em Israel e praticamente diariamente vêm trabalhar ou vêm resolver algum problema, algum negócio, alguma coisa. Então, Jerusalém geralmente está sempre lotada com muito trânsito e por isso existem esses trenzinhos, estão sendo construídos ainda mais trilhos, tá? Para que haja mais trenzinhos rápidos que possam levar as pessoas de um lado para o outro da cidade com bastante agilidade, rapidez, né? Agora, existe um outro plano, gente, que é importante vocês saberem, um projeto que está em grande debate no parlamento aqui de Israel, sobre a construção de bondinhos, tá? De bondinhos que vão sair ali de Jerusalém, vão circular também dentro de Jerusalém, não dentro da Cidade Velha, mas em volta da Cidade Velha,
E esse bondinho também tem a finalidade de transportar turistas com mais facilidade. Não somente turistas, mas também o público, né, em geral, que precisa se locomover de um lado para o outro. Então, gente, existe esse projeto, existe muita briga sobre isso, porque ele vai passar pela cidade de Davi, ele vai passar ao lado do Monte Sião, inclusive ao lado do estúdio que eu trabalho, estúdio de televisão. Provavelmente nós vamos ver nos próximos vídeos bondinhos passando por trás, caso realmente esse projeto seja aceito, né? Seja votado a favor dele e a construção então inicialize. Agora, qual é o outro problema? O problema é que a comunidade árabe não quer que seja construído esse bondinho, porque parte da estratégia, da logística dele é passar pelo bairro árabe, e eles não querem. Também existe um debate muito grande para o lado de Israel, dos judeus, que não querem que seja construído esse bondinho. Por quê? Porque ele vai, vamos dizer assim, sujar a paisagem. Até hoje, a ideia aqui em Israel é de preservar, pelo menos, a vista histórica da cidade. Então, por isso que você não vê, próximo à Cidade Velha, prédios modernos. Você pode fazer a sua casa de ouro, se você quiser. Só que por fora você é obrigado a usar as pedras que você vê aí praticamente todas as casas, né? Aqui em Jerusalém são com essas pedras beijinhas. Para quê? Para manter o visual antigo da cidade, para preservar esse visual. Então não é aceito construção de prédios, de casas modernas próximos à Cidade Velha de Jerusalém. Então existe todo esse debate que não é aceito, né? Provavelmente, eu acho que vai ser difícil, tá, gente? Eu acho que vai ser meio difícil construir esse bondinho, mas vamos ver o que acontece. Então, esse é o fato, e o boato é aquilo que eu já te apresentei. Realmente não tem nada aqui em Israel que comprove que o templo está sendo construído, porque não está. Tá joia, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha servido de informações, traga informações para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.